Lição 1. O avivamento espiritual. Texto áureo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Leitura diária, segunda, Salmo 143, 1. Buscando a Deus com fervor. Terça, Isaías 55, 6. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Quarta, Abacuque 3, 2. Clamando a Deus por avivamento. Quinta, Oséias 10, 12. É tempo de buscar a Deus. Sexta, Jeremias 29, 13. Buscar a Deus de todo o coração traz a promessa de encontrá-lo. Sábado, Amós 5, 4. Buscai o Senhor para a vida. Leitura bíblica em classe, 2 Crônicas 7, 12 a 15 e Ageu 2, 5 a 9. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da Igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a Igreja enfrentar os desafios atuais. Tópico 1. O que é avivamento espiritual? Ponto 1. Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse 3:20. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Ponto 2. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. 2 Crônicas 7:13. Aqui, a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Tópico 2. As condições para o avivamento espiritual, segundo Crônicas 7, 13 a 17. Ponto 1. Uma crise.
Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Ponto 2. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ponto 3. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, Salmo 143:1, 84:8, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Ponto 4. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:18. Ponto 5. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Tópico 3. A necessidade de um avivamento espiritual. Ageu 2, 5-9. Ponto 1. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós 2:5, 3:6, Isaías 6:11, 8:7. Item A. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Ezequiel 5:12, 24:1 e 2, Jeremias 38, 17-19, 39:1, 52:4. Item B. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, 2, 8 e 9. Item C. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ageu 1, 12-15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2:4. Item D. O desejado das nações e a glória da segunda casa.
Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6-9. Ponto 2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, 550 a 530 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Item A. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45, 1-3. Item B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Jeremias 25, 12, 29 e 10. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Esdras 1, 2 e 3. Item C. A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Esdras 4, de 1 a 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras 6, 16 a 22. Ponto 3. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Oséias 2,14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Amém.